Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento. Abençoa, Senhor. Conduz-nos, Pai, neste devocional, na sua reflexão. Paizinho, repreende toda distração, Pai, que nada nos desvie, Senhor, da atenção à Tua palavra, Pai. Que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Ajuda-me, Senhor, na reflexão e dá entendimento, Pai, a cada amado que acompanha esse devocional, ó Deus. Senhor, nós declaramos que Te amamos. O Senhor é o nosso Deus. A nossa vida é governada pelo Senhor, Pai. Não é por políticos, não estamos à mercê da economia, de nenhuma circunstância, mas na dependência do Senhor. Somos Teus filhos, ó Deus. Guia-nos, para que nós não nos desviemos, Pai, da Tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejamos sábios e diligentes para seguir os Teus conselhos, Senhor, porque os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. E a Tua sabedoria, Pai, é maior do que a soma de toda a sabedoria humana, que é loucura diante do Senhor. Por isso, Paizinho, entregamos nossos caminhos ao Senhor e confiamos no Senhor. Pedimos misericórdia, Pai, perdão por nossas falhas, mas que nós busquemos dia após dia estarmos mais próximos à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Homem maduro, perfeito, o nosso modelo, Senhor, a ser seguido. Em nome de Jesus. Amém. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Como sempre, eu coloco aqui o texto bíblico no descritivo do vídeo para facilitar. Então, eu coloco ali com na mesma tradução que eu estou usando aqui, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim, então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Amém. Até aqui, amados. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele trouxe aos cristãos lá de Coríntios para alertá-los sobre 5 motivos ou 5 pecados
que impediram os israelitas, que Deus libertou do Egito depois de 400 anos de escravidão, conforme uma promessa que Deus já havia feito a Abraão, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, mas que antes disso ela ficaria escravizada por 400 anos no Egito, mas que Deus os libertaria, não de mãos vazias, mas sairiam de lá com riquezas, e Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, que representa as bênçãos, a terra das bênçãos de Deus para a vida daqueles homens e para a nossa. A nossa Canaã celestial é o paraíso. O nosso deserto é a vida. E nós fomos resgatados do Egito, que é o pecado. Então existe ali uma analogia entre o que aconteceu de fato com algo que é espiritual para nós hoje. Mas essas coisas ficaram escritas para nos alertar. Então, vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, né? A gente viu aqui que ele citou que aquele povo comia de uma comida espiritual, que era o maná, que vinha dos céus, e de uma bebida espiritual que vinha da rocha, porque Deus dava água para aquele povo no deserto, né? Um lugar onde não há água. Então, e a rocha era Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo estava fazendo ali uma lembrança para aqueles cristãos, para então falar, olha, o que vocês então precisam cuidar hoje? Porque aqueles não chegaram a Canaã. Então vale lembrar, amados, que de todos que saíram do Egito, que passaram por 40 anos no deserto por conta destes pecados, era uma viagem que deveria durar menos de um ano, mas durou 40 por conta destes pecados. E aquele povo, dos que tinham 20 anos acima, quando saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Todos os demais prostraram-se no deserto, ou seja, morreram no deserto. Naturalmente, os que tinham menos de 20 anos chegaram à terra prometida, e os que nasceram no deserto ao longo dos 40 anos, o povo de Israel continuou a crescer conforme a promessa de Deus a Abraão. Mas então, vamos a partir do verso 6 entender quais foram os 5 pecados que impediram e podem impedir um cristão hoje de entrar na terra prometida, no descanso de Deus. Verso 6 diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, amados, o primeiro pecado foi a cobiça. E o que eles cobiçaram naquele momento, né? Em um determinado momento da sua jornada pelo deserto, eles começaram a sentir falta das coisas, das iguarias do Egito. Então, muito embora lá eles estivessem oprimidos, né, escravizados, sofrendo e clamando a Deus por libertação, porque foi isso que aconteceu, o povo clamou a Deus, porque não aguentava mais a opressão. Mas olha como é que é o ser humano. O ser humano sofre num governo, sofre a opressão, aí Deus vai lá e liberta o povo daquela opressão, do mal, e o povo em pouco tempo começa a sentir falta de algumas coisas e esquece da opressão e tinham vontade de voltar para a escravidão. Então entenda que naquela escravidão havia também a idolatria aos deuses egípcios. Deus estava tirando o povo dele de um lugar idólatra e opressor para transformá-los no deserto e ensiná-los na sua lei santa, boa e agradável. Deus deu a lei através de Moisés, e aquela lei é que transformaria, que moldaria aquele povo para se tornar um povo representante de Deus aqui na terra. Essa era a intenção de Deus, e é até hoje.
né? Deus nos chama para um arrependimento. Que arrepender do quê? Arrepender do pecado. Pecado que é justamente tudo que é contrário à palavra de Deus. Então, tudo que eu leio, que eu entendo, né? Porque Deus me deu sabedoria e inteligência, né? Me dá entendimento para ler e compreender a sua palavra. E a partir desse momento, então, eu começo a perceber em mim as falhas e consertá-las. Naturalmente, aos poucos, né? Ninguém se transforma imediatamente da noite para o dia, mas Deus vai permitindo essa transformação que Ele chama de santificação. Nós vamos nos transformando pela palavra de Deus, pela renovação da nossa mente. Né? A gente até já viu em devocionais anteriores, né? Romanos capítulo 12, verso 2. Né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas permitam, né? Mas deixem-se transformar, né? Pela renovação da vossa mente, para que você possa então experimentar como é boa, agradável e é perfeita a vontade de Deus. E é isso que Deus nos chama, para que nós então nos tornemos povo de Deus, filho de Deus, e pela fé em Cristo. Por quê? Porque só pela lei, pela nossa própria vontade, é impossível. Não há como a gente fazer isso. Mas, entendendo o amor de Deus, que enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz romana, no meu e no teu lugar, esse é um amor incompreensível. Quem é o pai ou a mãe que enviaria o seu filho para morrer no lugar de criminosos? Porque é isso que somos. Nós somos rebeldes a Deus. Nós somos transgressores da lei de Deus. Nós somos iníquos, pecadores. E por isso estaríamos condenados à morte. Porque, como criatura de Deus, Deus espera que as pessoas se arrependam e amem ao Senhor, respeitem ao Senhor e possam então, pela fé em Cristo Jesus, serem perdoados dos pecados, libertos dessa dívida e aí então ter a oportunidade de morar no reino eterno com o Pai. Sermos até adotados como filhos, como está lá em Efésios, no capítulo 1 e 2, né, que fala um pouquinho quem somos nós para Deus em Cristo Jesus. Isso é graça, amados. Deus nos oferece a graça. Os rebeldes, Deus lamenta, Ele não quer que ninguém se perca, mas é decisão de cada um. Eu não posso tomar decisão por vocês. Ela é individual. Eu preciso aceitar o Senhor, reconhecê-lo como meu Senhor e meu único e exclusivo Salvador. E aí quando eu faço isso, eu coloco Cristo no trono do meu coração e digo, Pai, reina na minha vida. Venha a mim o vosso reino e seja então feita a partir de agora a tua vontade e não mais a minha. Que eu faça a tua vontade, assim como os anjos no céu fazem a tua vontade. Então é isso, amados. Então a primeira coisa que a gente nota aqui é justamente a cobiça. Então esse foi o primeiro pecado. No versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Amados, aqui é uma referência àquele momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou durante 40 dias e 40 noites lá esperando que Deus então escrevesse nas tábuas os 10 mandamentos dele. E nesse tempo o povo mais uma vez se rebelou, chamou Arão, o irmão de Moisés, e disse, olha, não sei o que aconteceu com esse Moisés, mas nós queremos que você faça um Deus que vá diante de nós. E então eles pegam os objetos de ouro que eles haviam pegado, né, quando saíram do Egito,
conforme a promessa de Deus, o povo não sairia de mãos vazias. E aí então eles fundem aquele ouro e fazem um bezerro de ouro. E diante do bezerro fazem uma festa, comem, bebem, se divertem, porque ali tinha diante deles um Deus. E isso deixou o Senhor muito irado. Até porque o segundo mandamento dele era justamente não fazer isto. Eu sempre menciono aqui, amados, os 10 mandamentos, eu cito aonde ele está, que é Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, mas vamos ler só este mandamento para a gente entender um pouquinho essa questão aqui da idolatria que a gente acabou de ler. Então, Êxodo 20, a partir do versículo 4, diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe, amados, por que Deus pediu para que não se fizesse nada semelhante ao que há nos céus, na terra, nada que fosse visível? Porque todas as coisas visíveis, inclusive o ser humano, é criação de Deus. E Deus não se parece com nada disso. Deus é invisível. Naturalmente, na plenitude dos tempos, o Deus Filho, que era a palavra de Deus, encarnou e tomou a forma humana. Ainda assim, em nenhum momento houve aqui um pedido do Senhor para que fosse feita uma imagem de Cristo, para que fosse adorada. A lei de Deus permanece a mesma. O próprio Senhor Jesus reafirmou isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quando ele diz: Eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. E até que tudo se cumpra, nem um tio, nem uma vírgula sairá da lei. E o apóstolo Paulo afirma: a lei é boa e é santa. Então a gente não tem a menor dúvida aqui, pela própria palavra de Deus, né, que os mandamentos permanecem. Então vamos lá, amados, relembrando, cobiça é a primeira coisa, né? Cobiça, de novo, que nada mais é do que o egoísmo, né? Enquanto o amor doa, a cobiça é aquele egoísmo que eu quero tudo para mim, do meu jeito, e não importa se eu vá usar outras pessoas ou até o próprio Deus para ter aquilo que eu quero, né? É o egoísmo exacerbado. E a idolatria, que a gente acabou de falar. E aí então vem o terceiro pecado no versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Amados, essa imoralidade que Paulo estava se referindo foi quando os israelitas, né, muitos homens israelitas, começaram a se deitar no acampamento com mulheres moabitas. E isso era um pecado, e é até o dia de hoje, né? A imoralidade sexual. Então existem muitas formas, a pornografia é uma forma de imoralidade, ao mesmo tempo é uma idolatria, né? Porque acaba roubando um espaço de Deus, ao mesmo tempo é cobiça, porque também faz com que as pessoas busquem o prazer sozinhos e não com o seu cônjuge, a sua cônjuge, né? Com o marido e a esposa e assim por diante. Então tudo isso aqui faz parte do pecado, né? Os pecados que impediram aquelas pessoas de chegarem à terra de Canaã. Deus é santo. E Deus diz assim, né? Assim como eu sou santo, sejam vocês também santos, né? Então é importantíssimo que a gente entenda
essa santidade de Deus e busque. Amados, não fazer isso como um meio de merecer a salvação, porque a salvação é imerecida. É imerecida. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a gente vai fazer isso por quê? Porque o nosso Pai nos chamou para isto. Deus quer filhos, representantes aqui na terra, que mostrem a sua santidade, para que possamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a salvação às pessoas que estão perdidas, caminhando para a perdição, para a morte espiritual, para a condenação eterna. Agora, se nós não nos deixarmos transformar pela palavra de Deus, como nós teremos autoridade para pregar? Como é que alguém do mundo vai querer ouvir a respeito do Evangelho olhando para a nossa vida? Veja que Cristo nos chamou para sermos corpo dele aqui na terra. Isso significa que Deus se manifesta ao mundo hoje através de nós. E como nós estamos manifestando Deus aqui na terra? Por isso o apóstolo Paulo estava falando com os cristãos e falando conosco também a respeito destas coisas que impediram aquele povo de Deus de entrar na terra prometida. E pode impedir eu e você também de entrar no descanso do Senhor, na terra prometida, no paraíso eterno. Nós não somos legalistas, amados. Apenas procuramos aqui entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que é pecado, para que a gente possa se desviar dele. Para que Deus possa então nos abençoar. E abençoar outros através de nós. Continuando aqui. Não ponhamos Cristo à prova. Então essa é a quarta coisa. O quarto pecado. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Amados, eles colocavam Deus à prova a todo momento. Então, aqui provavelmente está se referindo a Massá, quando eles estavam com sede, e aí então de novo começaram lá a reclamar com Moisés, e nós estamos com sede, por que você tirou a gente do Egito para morrer, nós, as nossas crianças e os nossos animais aqui no deserto? Onde está Deus? Onde está Deus? Então foi colocando Deus à prova. E aí então Deus bate com o cajado numa pedra e aí vem água em abundância, mas aquilo deixou Deus bastante triste, bastante irado com aquele povo. Porque por mais milagres que Deus fizesse, o coração daquele povo estava endurecido e eles não reconheciam o poder e o cuidado de Deus sobre a vida deles. Gente, como nós colocamos Deus à prova hoje, né? Por exemplo, quando nós oramos a Deus para que Ele nos ajude em algo que nós não estamos fazendo como Ele espera. Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu esteja cometendo alguma coisa, estou fazendo algo errado. E aí eu peço para que Deus me ajude, que ninguém descubra isso. Como é que eu posso orar ao Senhor para esconder algo que eu estou fazendo que é errado? Isso é colocar Deus à prova. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pedir para que Deus me abençoe a andar a 150 por hora na rodovia. Senhor, me protege, que eu vou andar a 150, quando na verdade é permitido a 110 no máximo. Isso é pôr Deus à prova. Enfim, todas as coisas semelhantes a essa é pôr Deus à prova. Fazer barganha com Deus. Não se faz barganha com Deus.
eu obedeço ao Senhor e eu peço coisas ao Senhor. Mas eu preciso aceitar de Deus não apenas o sim, mas também o espera e muitas vezes o não. Porque às vezes o não de Deus é bênção para a nossa vida. Porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos o que vai acontecer, o que está por trás daquela porta que nós estamos batendo insistentemente e ela não abre. E a gente acha que Deus não está ouvindo a gente. Na verdade, Ele tanto ouviu que Ele trancou a porta porque ela não seria boa para nós, nos levaria a algum lugar que no final nos faria mal. Então, amados, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a esperar nele e aceitar dele tanto os sims quanto os nãos. Continuando, verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Amados, então, as murmurações na verdade, o quinto pecado que impediu aquele povo de entrar na terra prometida. E quantas vezes nós murmuramos, amados? Todas as vezes que acontece alguma coisa que não é o que a gente esperava, é o momento de murmurar. E muita gente pergunta, por que, Deus? Por quê? Por que isso comigo? Por que isso tinha que acontecer no nosso país ou no mundo? Amados, a pergunta não é por quê. A pergunta é, Senhor, para que isso está acontecendo? Qual é o propósito do Senhor? Me ajuda, Pai, a entender os teus caminhos. Me ajuda, Senhor, a descansar nas tuas decisões. E, amados, nós sabemos pela palavra de Deus que nenhum propósito do Senhor pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então, não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. E tudo tem um propósito. Às vezes é o propósito de punir, às vezes é o propósito de abençoar, às vezes é um propósito de ensinar, ou de fazer com que um mal se transforme em bem, ou simplesmente para cumprir as profecias. E nós sabemos, né? Já vimos que a maior parte delas já foram cumpridas. E elas foram cumpridas justamente para que nós não tivéssemos dúvida de que as que faltam também se cumprirão. Então, meus amados, olha, a partir do versículo 11 diz, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Amados, cuidado com a cobiça, com a idolatria, com a imoralidade. Não coloquem Deus à prova e não murmurem em nada, mas em tudo, conforme nos adverte o apóstolo Paulo, em tudo, dê graças a Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E tudo mais Ele nos acrescentará. Existem promessas, amados, para a nossa vida. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo Ele prometido, Ele cumprirá. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, amados, é palavra de Deus. E Deus é fiel com aqueles que lhe são fiéis à palavra. Então medite nessa palavra hoje, né? Leia a Bíblia diariamente, né? Até para aqueles que querem se aprofundar um pouquinho no tema, podem ir lá em Êxodo, né? Aliás, começa em Gênesis, Êxodo, aí vem Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros contam um pouco da história, né? Dos antepassados que serviram de exemplo para nós hoje. Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel.
é uma promessa para nós também. Se nós pensarmos de forma espiritual, Deus nos resgatou do Egito, do pecado, para nos conduzir neste deserto, para que nós possamos então evitar estes 5 pecados, e não apenas eles, mas todos aqueles que contrariam então a vontade de Deus. Mas façam por amor, amados, para não decepcionar o Pai, não de forma legalista, não para merecer algo, a gente não merece nada, mas a graça de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a vida de todos aqueles que com sinceridade de coração, em espírito e em verdade, têm buscado a Deus, têm procurado conhecer o Senhor. E a Bíblia é uma pessoa, a Bíblia é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne e esteve entre nós. Quer ouvir a Deus? Leia as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por mais este devocional. Abençoa cada amado, Senhor. Fala no coração de cada um. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a lutar contra as tentações, contra o pecado e a de todo o nosso coração buscarmos o Senhor. Por respeito, por amor, porque nós queremos te agradar, Pai, por tudo que o Senhor também já fez por nós. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada amado que aqui está acompanhando o devocional e guia-nos, Pai. Abençoa a nossa semana. E permite, Senhor, que nós possamos continuar meditando e refletindo, diariamente ouvindo a Tua voz. Porque aquele que ouve a Tua voz jamais será confundido. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Senhor Jesus, o Senhor é a vida, é o caminho, é a verdade. Queremos andar no Senhor, Pai, sem nos desviar. Ajuda-nos em nossas fraquezas e nas nossas imperfeições. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.